Hoje eu separei pra você 5 filmes de ficção científica aqui no YouTube que você precisa assistir. Fica aqui. Oi, gente, o meu nome é Warme Harisha e esse é o Tributo ao Futurice. E por aqui não poderia faltar dicas de filmes de ficção científica do YouTube. também, né? São 6 filmes selecionados a dedo e... Bora, Nelson! Abrigo Nuclear, de 81, que traz uma ficção científica mais pura, bem como um novo tratamento sério-dramático pro gênero no país. No filme, uma realidade que todo mundo parece que tá de cosplay da Leia, os habitantes de um abrigo subterrâneo construído para preservar as pessoas de uma poluição radioativa vivem sob um regime totalitário. Apesar de protegidos, eles nutrem a esperança de uma vida mais digna, bem como de darem um vaza dali um dia. Abrigo Nuclear foi produzido, dirigido, editado e protagonizado pelo Roberto Pires, que também contou com vários familiares dele na equipe. Mesmo com várias dificuldades financeiras para fazer o filme acontecer, a produção baiana é de se admirar. Além de cenários e figurinos futuristas bastante criativos e críveis, o longa também conta com um design de som sofisticado, cheio de barulhinhos tecnológicos, sons de Theremin, né, que com o tempo virou uma marca registrada das trilhas sci-fi, e também portas que não calam a boca nunca e que conseguem enlouquecer qualquer um. O diretor conseguiu também criar uma história eficiente e com boas atuações que mostra com clareza a pasteurização de pessoas em um sistema opressor, ao ponto dos personagens parecerem todos iguais e falarem que nem uns robôs apáticos. Chama atenção também o fato do filme ter sido visionário ao prever a videochamada e também a preocupação ainda bastante atual de uma catástrofe nuclear devastar o planeta, coisa que estava bem alta na época por causa da Guerra Fria. Vale a pena conferir Abrigo Nuclear, que também está disponível no modo Jack Sparrow por agora, aqui no YouTube. O link tá aí na descrição. Seguindo em frente, para o lugar dos clássicos steampunk de hoje vai para Metrópolis, de 1927. Na obra, quando o jovem privilegiado Freder descobre a verdade sombria sobre a cidade em que ele vive, ele se empenha em ajudar os trabalhadores. Ele faz então amizade com a rebelde e influente professora Maria, mas isso coloca ele em conflito com o seu papai autoritário, levando a uma treta ainda maior. Dirigido por Fritz Lang, Metrópolis basicamente trata da urbanização acelerada e também do agravamento das desigualdades sociais numa cidade opressora. O filme critica de um jeito visionário a mecanização da vida industrial nos grandes centros urbanos, questionando a importância do sentimento humano, que na maioria das vezes é perdido no processo. Há quem diga que Metrópolis colocou no mapa, além do steampunk, o dieselpunk e também o cyberpunk, mas a visão geral é de que, na real, o filme é precursor de todos esses estilos ao mesmo tempo. Metrópolis faz parte do cânone steampunk não pela sua aparência, mas pela mensagem que ele estava tentando transmitir e onde essa mensagem se cruza com as questões próximas e queridas aos vitorianos. Sob a sombra do nazismo, o longa causou um burburinho danado na década de 20, mas mesmo assim o filme expressionista alemão venceu as adversidades do seu tempo, deixando uma lição necessária para os nossos dias ao prever as mazelas do século XXI e quem sabe do nosso futuro em diante. Metrópolis é uma obra icônica não só da ficção científica, como do cinema como um todo, e eu acho que o filme merece um vídeo só para ele aqui no canal, pra gente poder ver com profundidade como que ele conseguiu revolucionar a história do cinema. Dá pra ver Metrópolis por enquanto no YouTube. Outro Topics, outro filme importante sobre o tema, é a adaptação 1984, que foi feita em 1984. No filme, a Inglaterra se tornou uma sociedade totalitária controlada pelo olhar onipresente do Big Brother, que, assim como o nome sugere, vigia de perto todas as pessoas que fazem parte dessa bagaceira. Um deles é o Winston Smith, que é um funcionário do governo encarregado de modificar notícias antigas de jornais de acordo com a ideologia e interesse do Estado. Apesar disso, esse cara passa a questionar as obrigações da sua rotina quando ele conhece a Julia, e a partir daí resolve arriscar sua liberdade para viver um romance proibido. Dirigido pelo Michael Radford, 1984 não chega perto da grandiosidade da obra original, mas é uma boa adaptação do livro de mesmo nome do George Orwell, que também é conhecido pelo clássico A Revolução dos Bichos, de 45, dentre várias outras obras. Assim como o livro, o filme imagina um futuro sem liberdade de pensamento ou expressão, onde a mídia, que no caso aqui é a televisão,
corporação vigia e controla tudo e todos, criando regras toscas para que ninguém pense por conta própria, e uma guerra fictícia que está sempre ameaçando a paz. Nesse contexto em que o medo e a insegurança funcionam como armas para esse sistema controlador, a gente acompanha a saga de alguém para recuperar aquilo que sempre foi natural ao homem, como o ato de pensar e sentir, mesmo que isso acabe custando tudo. 1984 é um filme denso, violento e às vezes meio lento também, mas ainda assim é impactante, esteticamente bem construído e muito claro na sua mensagem. Inclusive é sempre bom ver filmes que nem esse, né, que fazem a gente refletir sobre nós mesmos e também sobre a sociedade em que a gente vive ou pode acabar vivendo no futuro. Assim como os dois filmes anteriores da lista, dá pra ver 1984 aqui no YouTube. O link tá aí na descrição. Sinners, Sua Mente Pode Destruir, de 81, é um dos vários filmes do diretor que traz essa obsessão dele por transformações, tecnologia e evoluções do corpo humano. No longa, os Scanners são pessoas com poderes telecinéticos, capazes de controlar sua mente, te dar uma enxaqueca da braba, ou então literalmente fazer os seus miolos explodirem pelos ares. O Daryl é o mais poderoso de todos os Scanners e tá liderando um movimento para dominar o mundo, mas o Dr. Paul consegue encontrar um Scanner que tá a fim de lutar contra essa conspiração. Scanners é um exemplar curioso do Cronenberg, porque apesar dele não ter recebido muito apoio da crítica, ele é muito lembrado pelas suas cenas super gráficas de desgraceira corporal. Apesar de um orçamento super modesto, o filme fica na memória por algumas cenas de tirar o sono, que nem o Gordo explodir de uma cabeça, ou o duelo final de convulsões e transformações faciais, que foi na época um prodígio de caracterização e efeitos especiais práticos. Mas Scanners não cutuca nossa mente, literalmente aqui no caso, só por causa do impacto visual. Aqui, em meio a metáforas de manipulação política e dos perigos de seitas radicais, o longa também discute sobre a transformação do corpo humano induzida por avanços, ou quem sabe aqui no caso, retrocessos da ciência. Ou seja, o filme fala sobre o momento em que a ciência permite que a gente evolua para além da carne para ter poderes mentais que ironicamente podem custar os nossos próprios corpos. O filme acaba pecando por um argumento pouco esclarecido e um ritmo meio lento, mas ele se tornou um fenômeno cult mais tarde e acabou até ganhando alguns prêmios em festivais. O longa gerou ainda 2 sequências e 2 spin-offs depois, sem a participação do Cronenberg, e parece que a HBO tá desenvolvendo uma série baseada no longa de 81, com o roteirista de Black Mirror e Stranger Things e o Cronenberg como produtor executivo. Scanners pode trazer uma crítica interessante sobre a relação entre homem e tecnologia, mas ele não é nem de perto o filme mais bizarro do cineasta sobre o assunto. Isso porque 2 anos depois, em 83, conta embaixo. O outro filme que não podia ficar de fora hoje também é Mr. Nobody, de 2009. No filme, o Nemo é um vovozinho de 118 anos que conta a história da sua vida para um repórter. Na maior parte do tempo, ele pensa que tem 34 anos, mas tudo fica meio confuso quando ele começa a se concentrar na sua verdadeira idade. Dirigido pelo cineasta belga Jaco van Dormel, Mr. Nobody é um filme que fala sobre escolhas, sobre a vida, ou sobre uma realidade em que tudo poderia ter sido outra coisa e ainda assim ter sido igualmente importante. Ficou confuso? A ideia é essa mesmo, que hoje é vídeo sobre obras que deixam a gente muito confuso, e Mr. Nobody faz isso muito bem ao tentar mostrar todos os múltiplos rumos que a vida pode tomar, dependendo de cada decisão fácil ou difícil que a gente faz. Porém, por mais paradoxal que pareça, o filme é bastante racional ao tentar representar uma parte insana da nossa mente, em querer imaginar o impossível e fugir das regras que a vida impõe ou que a gente mesmo cria para ela. Mas apesar do filme parecer uma leitura do caos, no fim ele até tem uma mensagem bastante simples sobre a aceitação das incertezas e dos nossos limites em controlar o dia a dia, o tempo, as pessoas e até nós mesmos. Sem conclusões necessariamente positivas ou negativas, esse é daqueles filmes que dá vontade de ver mais de uma vez, pra, assim como o Nemo, a gente também ter uma chance de dar uma nova interpretação pra tudo aquilo que a gente acabou de experimentar. Nível no modo Jack Sparrow por agora, aqui no YouTube. O link tá aí na descrição. Você já assistiu esse filme, ou os outros dessa lista? Escreve aqui nos comentários, eu sempre acho muito legal saber a opinião de vocês. Esse vídeo foi útil pra você? Você conseguiu escolher um filme legal aí na Amazon Prime Video? Se sim, deixe seu joinha que ajuda muita gente. Se inscreve no canal pra mais dicas legais. É isso, um beijo e eu vejo vocês no futuro. Dodói.